Então, essa daqui vai ser a primeira aula de OpenMP, tá? Então, a gente quebrou ela em vários pedaços, tá? Sobre OpenMP, então a gente vai incrementalmente vendo o resto do conteúdo, tá? E, bom, vai ser a primeira parte que a gente vai colocar a mão na massa, né? Usando essa forma de paralelizar o código. Então, antes, acho que faz sentido a gente rapidamente só ver qual que é a ideia de quebrar o código em partes e depois a gente já começa a colocar a mão na massa. Tá? Então, basicamente, a forma de quebrar a atividade, um algoritmo em paralelo, assim como a gente já viu lá no modelo PRAM, ele vai ter muito a ver da forma que a gente quebra as atividades no mundo real para fazer em paralelo. Né? Então, por exemplo, eu poderia pensar em uma atividade do mundo real. Eu quero construir uma garagem, por exemplo. Né? Eu quero construir uma garagem de madeira. Tá? Então, a primeira coisa, eu quero paralelizar essa atividade de construir a minha garagem. Né? Então, a primeira coisa, eu teria que chamar os meus ajudantes, meus amigos, contratar alguém, alguma coisa do tipo. Né? Então, eu poderia enviar carta, mensagem, sinal de fumaça, mensagem no telefone, WhatsApp, seja lá o que for, né? Ligar para os meus amigos e pedir ajuda. Então, a gente já começa a pensar, olha, eu vou ter, conforme eu aumento o número de amigos, eu vou aumentar o tempo para chamar eles. Tá? E a mesma coisa, conforme eu aumentar o número de threads, eu vou aumentar o tempo para criar essas threads. Tá? Então, isso é interessante. A segundo ponto, bom, eu vou ter que criar uma lista de tarefas para esses meus amigos cumprirem, né? Então, eu poderia pensar em diferentes granularidades, né? Em tarefas longas ou muito curtas. Por exemplo, eu poderia, para cada parafuso que eles vão ter que apertar, eu escrever na lista, né? Apertar o parafuso P1, apertar o parafuso P2, P3, P4, P5, P6, P7. E às vezes um parafuso está do lado da outra, mas eu faria sentido ele já parafusar os dois juntos, mas eu posso fazer em lista separada de tarefas. Tá? E basicamente eu vou ter que criar uma forma de como que eu vou distribuir essas tarefas. Né? Então eu posso falar assim, olha, amigo 1, você vai pegar o primeiro 1/4 de tarefas e vai fazer. Amigo 2, você vai pegar o segundo quarto, o terceiro quarto, o quarto quarto. Né? Então, eu poderia pensar em várias maneiras diferentes de distribuir essas tarefas. Ou eu poderia fazer alguma coisa mais dinâmica. Tem um cara que toda vez que ele pega a chave de fenda, ele deixa cair no chão, ele não tem muita habilidade. Ou seja, ele pode ser um pouco mais lento que os outros. Né? Ou pode ter algumas tarefas que são mais complexas que outras. Então, aí eu posso pensar em uma outra maneira de fazer o escalonamento das tarefas. Né? Essa segunda forma de escalonar as tarefas poderia ser, por exemplo, quando alguém fica à toa, pega uma tarefa nova da lista. Né? Então, nota que todos esses conceitos eles estão muito ligados. Então, se toda hora eu tiver muitos amigos e toda hora esses amigos forem pegar tarefas muito curtinhas e toda hora eles tiverem que ficar riscando a lista de tarefas, o que eles já fizeram e tudo mais, eu vou ter uma sobrecarga na minha lista de tarefas, no meu escalonador de tarefas. Né? Então, mas da mesma forma, se eu chamei muitos amigos e eu tenho poucas tarefas, menos tarefas do que amigos, muitos vão ficar ociosos, sem fazer nada. Então, eu vou ter que balancear isso daí. Tá? Então, eu vou ter que balancear entre tarefas longas ou curtas, que curtas, elas podem ter uma sobrecarga, mas também eu meio que deixo claro que todos os amigos vão terminar ao mesmo tempo. Né? Não vai ter um cara que vai continuar lá parafusando, serrando madeira, enquanto os outros já estão tomando cerveja. Tá? Então isso é interessante a gente pensar. Assim, a gente pode também equilibrar, balancear a quantidade de tarefas se eu tiver tarefas mais curtas. Né? E um escalonamento dinâmico, ou seja, eu vou distribuindo ao longo da execução. Tá? E eu ainda posso decidir o que o master, no caso, né, eu que chamei os amigos, o que eu vou fazer, né? Então, no mundo real, isso pode pegar mal, né? Se eu ficar só mandando eles fazer coisas,
Mas ali com as threads não, né? Eu posso simplesmente criar threads e eu não participar do trabalho ou não. Eu vou também participar do trabalho, tá? Então eu posso ser o gerente ou não, eu faço parte da mão de obra, tá? Então, da mesma maneira a gente vai quebrar então o programa em paralelo. Então a gente pode pensar o que vai ser necessário na hora de criar esse programa paralelo. Definir o que é a tarefa, o que cada thread vai executar. Quais atividades em cada tarefa? Né? O que envolve uma tarefa? Né? Porque uma tarefa pode ser somar vários elementos, pode ser somar eles, fazer divisão, fazer não sei o quê. Então, pode ter mais do que uma tarefa em uma determinada atividade. Tá? Eu vou ter o protocolo de trabalho, como que vai ser a divisão dessas tarefas, como que eu vou escalonar as tarefas e onde que eu vou colocar os resultados finais. Tá? E aí eu posso pensar em algumas coisas mais avançadas, por exemplo, como que eu vou reportar se tiver alguma eventualidade. Imagina que uma thread faça divisão por zero. O que tem que acontecer nesse caso? Né? Para quem que eu reporto? Tá? Eu poderia pensar também, e se um nó falhar? E se um núcleo de processamento falhar? Se um computador falhar, o que vai acontecer? Né? E ainda eu posso pensar se vai existir ordem entre as tarefas ou sincronia entre elas. Então, existe alguma dependência entre as tarefas que eu estou executando? Isso é importante saber. Né? O que mais? Bom, e se existe dependência e conflitos por recursos, né? Se existe alguma condição de corrida. Tá? Então, isso daqui é só para a gente entrar nessa ideia de, bom, eu vou ter que quebrar as tarefas em vários pedaços e vai ser muito parecido com o mundo real, tá? E muito parecido com o modelo Perrin. Tá, então, o que é esse OpenMP que a gente está falando? Tá? Ele é um dos modelos de programação mais usados hoje em dia. Tá? Então, ele é relativamente fácil de usar, vocês vão ver que no início parece meio difícil, daqui a pouco vai ficando cada vez mais fácil. Então, o meu papel é esse, não entregar o ouro de uma vez. Né? Então, a gente fazer um pouquinho do modo difícil para a gente conhecer bem essa ferramenta toda. Tá? E depois a gente vai aprendendo os truques para fazer cada vez mais simples. Tá bom? Então, assim, o que é legal é que ele é um bom modelo para iniciar o aprendizado de programas paralelos, porque você não tem que se preocupar com muitos detalhes de baixo nível. Tá? Então, a ideia dele é esconder os detalhes de baixo nível. E, bom, e ele é basicamente para C, C++ ou Fortran. Tá? E a gente vai usar aqui para C. Tá? E, bom, acho que é isso. Esse material aqui, grande parte desse material que eu estou usando, ele é baseado nas aulas do Tim Madison, da Intel. Tá? Ele foi um dos desenvolvedores do OpenMP. Tem as aulas dele online, tá? São quebradas em trechos bem pequenininhos. Então, parte do material é inspirado no material do Tim Madison. Tá? Então, se vocês quiserem, eu quero assistir uma aula dele para ver como que é, ou tirar alguma dúvida, né? Às vezes, escutar a pessoa explicando de outra maneira, tá ali o site. Então, se a gente lembrar sobre a arquitetura, a gente falou um pouquinho da lei de Moore, né, inicialmente, que o número de transistores por chip estava explodindo. Esse daqui é mais ou menos o gráfico de transistores por chip ao longo dos anos. E o que é interessante, eu acho que eu não tinha falado na aula de arquiteturas paralelas, é sobre a lei de Moore, né, que esse camarada aqui, o Gordon Moore, que é um cofundador da Intel, lá em 65 eles já tinham lançado 3 famílias de processadores ou de microprocessadores, vamos dizer assim. E ele falou, quer saber, esse negócio aqui vai seguir um padrão que a densidade dos transistores, a densidade dos semicondutores, ou seja, a quantidade de transistor na mesma área vai dobrar a cada 18 meses. Tá? E basicamente essa curva se manteve firme. Né? A gente depois ajustou para cada 24 meses, a cada 2 anos dobrava o número de transistores. E estava muito legal, né? Então a coisa ia de vento em popa, tá? Então o número de transistores aumentava. A gente já falou um pouquinho desse gráfico, onde a gente vê a performance com uma thread só, que aumentava 52% ao ano, né? A gente falou um pouquinho desse também, que era de ponto flutuante, onde aumentava 64% por ano. Isso daqui tudo é consequência da lei de Moore, né?
Então, basicamente, ao longo desses anos todos, desde 1965, a gente treinou as pessoas dizendo que o desempenho ia vir do hardware. Então, basicamente, você instalava uma versão nova do Windows, ele ficava dentro para danar, e aí você falava, não, quer saber, para eu deixar rápido o Windows, basta eu comprar uma máquina nova. E, de fato, você comprava um computador novo e os gênios do hardware tinham cuidado de uma forma mágica de ganhar desempenho, 64% ao ano. E estava tudo muito bem. Né? Então, o desempenho também estava dobrando a cada 2 anos, basicamente. Tá? O resultado desses anos, desde 1965, a gente tem gerações e gerações de engenheiro de software que são ignorantes quanto à eficiência de programação. Tá? Então, a gente tem Java. Né? Então, Java é um erro, né? Vamos dizer assim, brincando, né? Porque tava ok, porque você podia criar softwares que eram ineficientes e que eram bastante pesados, porque na nova geração de processadores, tudo ia ficar sob controle, né? Então, o desempenho sempre vinha do hardware. Essa que era o contrato, né? E o que aconteceu? A gente já falou um pouquinho. Bom, o que aconteceu foi a quantidade de transistores continuou aumentando. O desempenho para uma thread só não continua aumentando, né? Não no mesmo ritmo. Tá? A frequência de operação dos processadores não continua aumentando, né? Não no mesmo ritmo. E por que isso tudo acontece? Bom, basicamente é por causa dessa curva aqui, que é a potência, né, o consumo de potência. E a gente pode ver que de 95 até 2005, a gente aumentou uma ordem de grandeza o consumo médio de um processador. Né? Então, esse negócio é insustentável. Ele ia começar a derreter o chip ou ia precisar de uma hidrelétrica aqui do lado da minha casa para fornecer energia para os computadores. Tá? E o resultado foi, para eu conseguir manter essa variável sob controle, que era o consumo de potência, a gente começa a colocar mais núcleos de processamento numa frequência sob controle, né? Sem aumentar muito a frequência. Tá? E legal, né? Bacana. Agora o pessoal de arquitetura começou a desenvolver mais núcleos de processamento. Tá? Então, é um novo contrato, basicamente, né? Por quê? É dito que the free lunch is over, né? Acabou aquela ideia de que eu posso fazer meu programa lento e no ano seguinte o processador está rápido, né? Então, basicamente, o contrato olha, pessoal de software, o pessoal de hardware aqui está cansado de fazer o trabalho de vocês e a gente vai fazer o que é natural para nós, que é aumentar o número de núcleos de processamento para manter o consumo de potência. E os especialistas de software que vão ter que se adaptar, reescrever todos os códigos para usar esses núcleos. Tá? Então, se eu quiser continuar ganhando desempenho de todo o processador, vou ter que programar em paralelo. E isso daqui é visto como um ultimato, né? Então, não foi muito legal, né? Foi bastante rude, né? Mas o que resta para a gente aprender a programar, tá? E aí, nesse contexto, que a linguagem não, né? Mas essa extensão OPMP ganha muito potência, né? Porque ela é feita justamente nesse cenário, onde eu tenho mais núcleos de processamento. Tá? Então, só para a gente entender. Ela já existia antes? Já existia. Mas agora é que ela ficou mais importante. Tá? Então, basicamente, o OPMP, tá? ele provê uma API para escrever aplicações multithread. Então, alguém pode falar, mas eu posso usar lá o pthreads para escrever uma aplicação multithread? Sim, você pode usar. Tá? E basicamente o que o OPMP vai fazer é escrever uma aplicação pthreads para você. Tá? Mas sem você se preocupar em ter que criar, ter que destruir as threads ao longo do caminho. Então, ele vai dar uma camada, essa API vai te dar uma camada de abstração. Tá? Mas é uma camada muito simples, tá? De abstração. Então, a ideia não é perder desempenho por aí. Tá? Então, por que é uma camada simples? Basicamente porque é um conjunto de diretivas do compilador. Então, diretivas de compilador são aqueles trechos de código que o pré-processador do compilador, né, ele vai substituir o código.
Tá? Então, por exemplo, um macro faz parte de uma diretiva também, né, do compilador. Ele vai ser pré-processado, ele vai ser substituído. Né? Aqueles if-defs, os defines, tudo isso vai ser pré-processado antes de compilar o código. Tá? Então, ele, na verdade, é uma diretiva do compilador. Então, ele não é uma linguagem de programação nova. Tá? E ele fornece uma biblioteca de rotinas comuns para programas paralelos. Tá? Então, eu quero saber quantas threads tem ao total. Então, tem uma rotina na biblioteca que te retorna qual o número de threads criadas. Eu quero saber qual o meu número de thread. Né? Então, eu sou a thread 0, eu sou a thread 1, tem outra função que retorna isso. Tá? Então, a ideia toda é simplificar e padronizar 20 anos de prática de multithreading. Tá? Então, era tudo sobre pthreads e isso daí foi padronizado com o OpenMP. Então, onde que a gente está na pilha de software? Então, a gente tem aqui o nível de usuário, a camada de usuário, né, o topo. Então, a gente tem o usuário final, a aplicação do usuário. E aí a gente tem as diretivas do compilador, a biblioteca OpenMP e as variáveis de ambiente. E depois eu vou ter a biblioteca OpenMP, o sistema operacional e o acesso ao hardware. Tá? Então, basicamente, a gente está nesse nível aqui, que a nossa aplicação vai usar essas diretivas e essa biblioteca OpenMP. Tá? E também vai fazer interação com variáveis de ambiente. Tá? Então, eu posso usar variáveis de ambiente para falar quantas threads vão ser criadas, nesse sentido. Tá, e qual que é a sintaxe básica de OpenMP? Basicamente é isso, eu vou ter que colocar incluir o protótipo de função, né? Então, eu vou colocar um include OpenMP.h, seria a biblioteca OpenMP. A maior parte das construções de OpenMP vai ter essa cara aqui, vai ter um pragma, tá? Que indica que é uma diretiva, OpenMP. E basicamente os pragmas funcionam da seguinte maneira. Se o compilador reconhecer o comando OMP, o que tiver aqui na frente, ele vai tomar uma atitude. Né? Então, ele vai substituir isso daí por alguma construção. Se ele não reconhecer, ele vai ignorar solenemente. Então, é interessante, porque eu posso escrever um código que, se o compilador não estiver pronto para, na hora de compilar, criar um código multithread, ele vai criar um código sequencial. E se ele estiver pronto, ele cria um código multithread. Tá? Então, um programa bem robusto em OpenMP, ele tem essa capacidade de você compilar para uma thread ou para N threads, ele funcionar da mesma maneira. Tá? Isso é importante, assim, se eu quero ter um programa robusto, eu vou estar pensando nisso. Então, um exemplo de construção seria assim, pragma, OMP, né, uma abreviação de OpenMP, paralela, ou seja, é uma região paralela, e eu estou aqui dizendo que essa região paralela vai ter 4 threads. E, bum, já criou 4 threads. Tá? Então, quem já escreveu código em pthread sabe que é um pouquinho mais fácil fazer dessa maneira. Tá? A maior parte dessas construções se aplica a um bloco estruturado. Seria aquele bloco que forma um escopo, né? Então, seria chaves. Tá? A maior parte vai ter chaves ali, ou seja, a região entre chaves vai ser paralela e vai ser executada por 4 threads simultaneamente. Tá? E é interessante, porque a gente pode ter um exit lá dentro. Então, a gente pode sair do programa dentro de um bloco paralelo. Tá? É uma construção um pouco comum, mas pode acontecer também. Tá? Então, vamos só ver um pouquinho como que a gente usa o compilador, com o PMP, e fazer um Hello World. Primeiro ponto, a gente já compilou lá na aula de revisão em C, né? Códigos em C, então a gente usa o GCC. E o código em C. Então, ele vai gerar uma saída a.out. Bom, se eu quero usar a biblioteca OpenMP, então eu vou ter que compilar com "-f OpenMP". Tá? Esse "-f" é igual ao que a gente usa para incluir as bibliotecas matemáticas, "-f mat", né? M-A-T-H. Eu posso, por exemplo, exportar uma variável de ambiente, por exemplo, OMP num threads igual a 4,
Então, se dentro do meu programa eu não decidir quantas threads ele vai gerar na parte paralela, eu posso criar uma variável de ambiente e essa variável vai ser lida no programa e ele cria aquela quantidade de threads. Tá? E aí eu executo o meu código. Tá? Então, ponto barra e a saída do meu código. Isso daqui é um exemplo em Bash, né? Funciona no Windows, funciona no Visual Studio, mas eu não quero saber, vamos usar o Linux, tá bom? Então a gente vai continuar fazendo, né? Tudo que eu vou passar aqui vai ser baseado no Linux, tá bom? Se alguém quiser usar outro sistema operacional, aí vai ter que fazer por conta própria. Tá, então o primeiro exercício vamos fazer um Hello World, tá? E o Hello World, vocês já sabem programar em C, então fica muito simples, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Basicamente, eu estou incluindo lá a biblioteca stdio, standard.io.h, tem o início do meu código, eu estou definindo uma variável inteira chamada id, que está recebendo valor 0, e eu escrevo hello, e eu coloco o id aqui dentro, word 0. Então, vai escrever numa linha, vai escrever hello 0, espaço, word 0. E vai quebrar a linha para a linha de baixo, barra invertida N. Tá? Então, a gente escreve o código, compila, funciona, maravilha, sucesso. Como que eu transformo esse código agora em paralelo? Então, imagina que eu quero, ser um multithread, né? Então eu quero que cada thread escreva na tela Hello World. Né? Então, eu gostaria que cada um escrevesse o seu ID. Eu sou a thread 0, eu sou a thread 1, eu sou a thread 2, e assim por diante. Então, muito fácil. Eu colocaria, basicamente, a biblioteca OpenMP, tá? Porque eu acho que a gente vai usar daqui a pouco uma função OpenMP, e a gente vai colocar o pragma OMP parallel. Tá? Então, basicamente, eu estou definindo que o que está entre as chaves, ou seja, nesse escopo aqui, tudo que está nesse escopo, cada uma das threads que eu criar vai executar aquele mesmo código. Tá? Então, eu estou criando 4 threads, ou 8 threads, ou 2 threads, e cada uma dessas N threads vão executar o printf hello, word, e barra invertida N. Tá? Então, a gente pode fazer um teste, compila com gcc, -f opmp, bonitinho, executa. E o que a gente vai ver é uma saída mais ou menos assim. Hello, 0, word 0, hello, 0, word 0, hello, 0, word 0. Claro, porque todas estão escrevendo o ID 0. Eu preciso mudar essa variável para que cada hora essa variável tenha o ID da thread. Né? E então, uma coisa dessa maneira, assim. Eu posso usar a função OMP getThreadNum para obter qual o número da thread corrente. Então, nota, eu começo a execução do código. Include, OpenMP, main. Só uma thread está criada. É a thread principal. Quando chega aqui no pragma OMP parallel, ele vai criar N threads. Então, professor, mas quantas threads são? Depende. Se eu tiver setado a minha variável de ambiente, OMP parallel thread num, vai ser aquele número que eu defini. Se eu não setar nenhum número, vai ser a quantidade de núcleos virtuais que existirem na minha máquina. Tá? A quantidade de núcleos que o sistema operacional vê. Tá? Então, vamos supor, minha máquina tem 4 núcleos, ele estaria criando com 4 threads. A thread 0 vai vir aqui, vai declarar uma variável do tipo int e chamar id, id recebe thread num, então recebe 0, imprime hello 0, word 0. Ao mesmo tempo, a thread 1 vai declarar uma outra variável chamada id, e essa variável id vai receber get thread num. Então agora ele vai receber 1, vai imprimir hello 1, word 1, vai invertir a n. E assim sucessivamente, para as n-1 threads. Tá? Então, deixa eu ver o que estou faltando aqui. Importante notar que, como nós declaramos o int id dentro do escopo paralelo,
quer dizer que cada uma das threads vai ter uma variável específica daquela thread. Tá? Então, vão ser espaços isolados de memória. Como eu tinha antes, todas as threads escreveriam aqui nessa mesma variável ID. Era uma ID que era visível por todas as threads. Agora não. Cada thread tem o seu ID privado. Tá? Imagina a bagunça se o ID fosse declarado fora. Todas iam, no mesmo tempo, tentar escrever na variável ID. E aí não ia funcionar. Tá? Beleza. Vamos ver um pouquinho sobre o Hello World e como que essas threads funcionam. Tá? Então, primeira coisa, o que aconteceu aqui no exercício? Então, a gente incluiu o arquivo OPMP, a gente definiu a região paralela, função da biblioteca que retorna o thread ID, o fim da região paralela. Ou seja, ao final dessa região aqui, uma thread só executa. Tá? Então, aqui meio que sincroniza todas as threads e só a master continua executando. A saída desse primeiro exercício vai ser alguma coisa assim. Então, vai sair hello 1, hello 0, word 1, word 0, hello 3, hello 2, word 3, word 2. E aí você executa de novo o seu código e ele sai diferente. Ele vai sair hello 0, hello 1, word 0, word 1, depois 2 e 3. Alguém pode falar, professor, não, na minha máquina saiu tudo bonitinho, 0, 1, 2 e 3. Bom, então, basicamente, o que a gente tem aqui é um comportamento não determinístico. Né? Na minha máquina, eu executei uma vez, saiu dessa forma. Você executa na tua máquina, sai de outra maneira. Se eu executar de novo na minha máquina, sai de uma outra maneira. Né? E a pergunta é, tá, e o que está acontecendo aqui? Tá? Então, a gente vai olhar um pouquinho sobre o que está acontecendo nessa hora de criar as threads e como que a máquina se comporta. Que aí a gente vai entender esse comportamento. Tá? Então, primeiro ponto a gente tem que saber como que funciona um processo e como funciona uma thread. Tá? Então, basicamente, um processo é um programa. Né? Então, eu estou executando o Chrome. Chrome, com uma aba só, é um programa, é um processo só. Né? Eu abro agora o Firefox, aí tem o processo do Firefox, tá? Um outro programa, outra instância. Tá? Cada um dos programas, ou cada um dos processos, ele tem uma memória privada dele. Então, vai do endereço 0 até o endereço 4 GB, até o endereço maior que isso, hoje em dia com 64 bits. Então, um endereço muito, muito grande de memória. Então, cada processo tem os seus endereços virtuais. Quer dizer assim, que para um processo relar na memória do outro processo, o sistema operacional não vai permitir, né? Porque é uma questão de segurança. Eu não quero que o Firefox ou que um vírus qualquer na minha máquina vá lá na memória do Firefox ou do Chrome e veja eu digitando a senha do banco. Né? Então, o espaço de endereçamento é isolado por processo. Tá bom? E o que um processo tem? Um processo, basicamente, ele tem o text, né, que seria o binário, as instruções que ele vai executar. Ele tem também as variáveis globais, os dados globais dele. Né? E ele vai ter dois componentes que são dinâmicos, que são o stack, cada chamada de função aumenta o stack, a pilha, né, de chamadas, e o heap. O heap é tudo que a gente faz no alloc, a gente aloca dinamicamente, vai aumentando no heap. Tá? Dados alocados dinamicamente. E aí tem os registradores e tudo mais. A gente falou um pouquinho disso lá em arquitetura. Né? Tudo bem. Então, eu posso, através de um processo, criar um outro processo. Mas nota, quando eu crio dois processos, eu tenho espaços de endereçamento isolados. Então, se eu quiser que um processo se comunique com o outro, eu vou ter que usar alguma interface do sistema operacional para fazer isso. Por exemplo, um processo abre um arquivo e o outro abre o mesmo arquivo. E aí os dois podem ficar lendo e escrevendo nesse arquivo. Esse arquivo virou essa interface de troca entre eles. Tá? Mas um processo pai não consegue acessar a variável do processo filho, ou vice-versa.
tá bom? A menos que eu tenha numa região específica compartilhada, tá? Agora, o que a gente está fazendo aqui, o OpenMP, não é processos, são threads. Então, thread é o que a gente chama de processo leve, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é assim, eu tenho, nesse exemplo aqui, um processo com uma thread apenas. Ou seja, eu tenho um processador que tem lá o seu apontador de programa, ou seja, ele tem um ponteiro para a próxima instrução que vai ser executada. Então, ele está executando ali o código bonitinho. E ele tem ali a stack dele, a pilha dele. Então, ele executou a função começar, depois ele executou a função uma tarefa, depois executa outra função, e assim vai aumentando o stack, né? E aqui eu tenho o heap, onde está meus mallocs, tá bom? Então, isso daqui é uma thread, né? Então, normalmente, quando eu tenho um processo, eu tenho uma thread, tá? Meio que um processo e uma thread são equivalentes, vamos dizer assim. Agora, o que eu posso fazer é, eu posso duplicar algumas partes do processo e eu ter duas threads, ou seja, eu ter dois fluxos de execução ao mesmo tempo. Tá? Então, nota, é muito fácil eu pensar em paralelismo quando eu abro um programa e abro um outro programa. Abrir o programa A e depois abrir o programa B. Fica fácil eu imaginar, o programa A está executando e o programa B vai executar em outro processador, está tudo bem. Agora, o que a gente está fazendo com o OpenMP é diferente. A gente está pegando um programa apenas e criando duas threads ou mais threads. Tá? Então, nota que interessante. Cada thread vai manter uma pilha própria. Então, por exemplo, a thread 0 começou pela função começar e depois chamou a função uma tarefa. A thread 1 primeiro executou começar, depois foi para a função outra tarefa. Então, cada uma pode chamar funções independentes. Bacana. Então, tem uma independência entre elas, do fluxo de execução delas. Do lado do processador, eles vão ter os registradores distintos, né? Agora, o código, o binário, é o mesmo. O código fonte, vamos dizer assim, é o mesmo que eles estão executando. Tá? E nota que, embora a stack seja privada, o que eu tenho aqui é que os dados globais, ou o heap, que eu fiz malloc, eles são globais. Qualquer thread pode acessar aquele endereço. Na verdade, uma thread pode acessar qualquer endereço que está aqui, mesmo que o endereço foi usado pela outra thread. Se eu passar um endereço como um ponteiro, está tudo bem. Tá? Mas, então, o que a gente fez? Quando a gente criou um ID, aquela variável inteira, ID, dentro do pragma OMP Parallel, o que a gente fez foi, a gente chamou uma função fictícia paralela, e dentro dessa função aqui no stack, a gente declarou a variável ID. Então, aqui nessa stack tem um ID, e aqui tem um outro ID. Então, se a thread 1 quiser chamar a variável ID, ele está trabalhando na pilha dela. A thread 0 está trabalhando na pilha dela. E o que a gente tinha antes? A gente tinha antes uma variável ID que estava no espaço compartilhado. Tá? Só para a gente ligar os conceitos. Tá. Então, o espaço de endereçamento é único. Tem o endereço 0, que todas as threads enxergam, endereço virtual 0, e o endereço 4 GB, todas as threads podem acessar também. A variável global e dinâmica pode ser acessada por qualquer thread, basta eu passar o ponteiro. Tá? E a troca de contexto entre essas threads costuma ser rápida. Por quê? Porque a cache vai ter dados de uma thread e depois, quando eu mudo, eu consigo reusar alguns dados. Por exemplo, imagina que as instruções que eu estou executando estão na minha cache. Ou seja, tanto faz a thread que estiver executando, eu tenho uma alta chance de que as instruções estejam na cache. Então, a troca de contexto é um pouco mais rápido do que entre processos. Tá? Então, aqui a gente está comparando com processos ou threads. Não tem nada a ver com aquela ideia de simultâneos multithreading. Tá? Aqui a gente está falando do lado do software e lá a gente está falando do lado do hardware. Tá bom? Eles se conectam de alguma forma, mas é um conceito diferente.
Então, basicamente, durante a execução, o que eu tenho? Eu tenho as threads de um mesmo processo que tem pedaços de memória privados, vamos dizer assim, que seria a pilha dela ou as funções que ela chamou, e eu tenho um espaço de endereçamento compartilhado. Agora, vamos supor que eu criei 1, 2, 3, 4, 5, 6 threads na minha máquina que só tem 4 núcleos de processamento. Então, o que eu vou esperar é que algumas threads vão ficar ativas, enquanto outras vão ficar inativas. Mudei a cor aqui, né? Deixa um zoom um pouquinho mais claro. Tá? Isso daqui vai acontecendo ao longo da execução. O SO, o sistema operacional Linux, Windows, seja lá qual for, ele vai escalonando ao longo da execução as threads, entrelaçando de uma forma que cada uma tem o mesmo tempo para executar, né? Tentando ser o mais justo possível. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho ao longo da execução, então ao longo do tempo, eu tenho algo mostrado nesse gráfico aqui. Eu tenho 2 processos, o processo 1 que tem 3 threads e o processo 2 que tem 2 threads. Tá? Aqui a gente está trabalhando com um paradigma onde o sistema operacional consegue enxergar as threads. Tá? Isso daí no passado não era sempre verdade, mas hoje em dia quase sempre é verdade. Tá? Então, o sistema operacional enxerga as threads como se fossem processos leves, mas são processos. Então, o que quer dizer que o sistema operacional, imagina que eu só tenho 2 núcleos, o núcleo cinza e o núcleo azul. Então, pode ser que num dado período, ele executa essas 2 threads aqui. Dado um outro momento, ele executa essa thread e executa essa thread do outro processo. E ele vai escalonando elas à execução. Então, nesse caso aqui, a gente começa a imaginar, bom, por que aqueles printfs não saíram em ordem? Bom, porque não existem ordem na execução. Né? Eu falo, executa isso, sistema operacional. E quando eu falo para ele executar em paralelo, eu tenho que assegurar que tanto faz a ordem que ele executar, os resultados saiam, eu esteja ok com os resultados que saírem. Tá? Então assim, embora eu tenha escrito lá o printf hello e o printf word um atrás do outro, pode ser que na hora de imprimir uma linha ou a outra, executar outra instrução, ele trocou de contexto, colocou outra thread para executar. E aí já muda a ordem do que vai ser impresso na tela. Tá? Não é um erro. Na verdade, esse é o comportamento padrão. E eu tenho que, agora, sabendo desse comportamento padrão, pensar como programador eu vou garantir que os meus resultados saiam corretamente, independentemente da forma de executar as threads, da ordem de execução delas, porque isso daqui vai ser caótico. Cada vez que eu executar vai ser uma forma diferente. Tá? A ordem vai ser diferente de escalonamento. Tá? Ah, professor, mas não tem uma forma de eu garantir? Tem formas de garantir. Tá? A gente vai chegar nisso mais para frente. Mas para a maior parte dos programas, isso não vai causar um problema sério. Tá? Então, basicamente agora a gente entende esse comportamento que a gente teve lá no nosso Hello World. Tá? Então, nota, um simples Hello World, a gente tem que entender bastante da máquina que está por baixo e do sistema operacional e qual o comportamento dele, tá? Para a gente entender qual que é a saída. Tá? Então, isso daqui eu acho que é importante depois vocês digitarem o código, fazerem um teste. Tá bom? Beleza. Então, assim, como que essas threads interagem? Né? Como que eu faço para elas resolverem um problema em comum? Tá? Então, o OpenMP é um modelo multithreading, ele não é multiprocess. Né? Ele não cria múltiplos processos, ele cria múltiplas threads no mesmo processo. Então, ou seja, ele se baseia no uso de memória compartilhada, para que as threads se comuniquem através dessas variáveis compartilhadas. Né? Então, eu posso ter 2 threads e quando uma terminou o trabalho dela, ela pode escrever numa variável, olha, eu terminei. E aí a outra vai lá, quando termina, também fala, olha, eu terminei. E as duas olham para essa variável e falam, olha, as duas terminaram, vamos seguir adiante. Né? Então, basicamente, a variável compartilhada é a forma delas trocarem informações. Tá? Esse é um dos aspectos mais poderosos quando a gente usa o OpenMP. Porque ele é rápido.
né? Acessar a memória é muito rápido. Tá? Eu não preciso de nada mais mirabolante. Imagina se fosse 2 processos, eu ia ter que chamar o SO para me comunicar com outra pessoa, com outro processo, ou abrir um arquivo, alguma coisa assim. Então, ali é muito simples. Mas também é muito problemático, porque, pensa só, se 2 threads tentarem escrever na mesma área de memória ao mesmo tempo, eu posso ter uma condição de corrida. Tá? Então, eu vou ter um problema sério, eu tenho que analisar bem meu código toda vez que, se eu olhar meu código e eu ver a possibilidade de 2 threads escreverem na mesma variável ao mesmo tempo, isso é uma condição de corrida, e isso pode ser um problema. Quase sempre é um problema, 98% das vezes. Tá? Então, só para a gente ter... A gente vai lidar com isso na próxima aula, mas só para a gente ter em mente que o compartilhamento não intencional de dados causa uma condição de corrida. Tá? O problema é sempre quando eu tenho mais do que uma escrita ao mesmo tempo na mesma variável. Então, tá? Aí a gente vai usar sincronização para proteger isso, mas toda vez que eu tenho que usar um artifício para sincronizar as threads, quer dizer que eu estou perdendo paralelismo, eu estou transformando meu código em sequencial. Então, a sincronização ela é cara. Então, quase sempre a gente vai tentar mudar nosso algoritmo, pensar ele de uma forma diferente para que não tenha essa iteração, essa condição de corrida. E no nosso Hello World, a forma que eu cheguei a isso foi tirando a variável global ID e deixando ela privada. Assim, eu já não tive mais condição de corrida, porque cada thread agora tem sua variável ID. Né? E o exemplo clássico de sincronização e região crítica, condição de corrida, é aquele do saldo bancário. Né? A gente falou rapidamente, mas o que acontece é, imagina que eu tenho o tempo correndo, e eu tenho 2 threads executando, e aqui eu tenho uma variável chamada saldo. Né? Então, no início, meu saldo é 200, e a thread 1 vai lá ler o saldo, e eu estou fazendo um depósito bancário, vamos supor assim. No mesmo tempo, ou num tempo seguinte, a thread 2 lê o saldo, e essa thread 2 agora ela obteve o acesso ao CPU e ela soma 100 no saldo, agora o saldo está valendo 300, quer dizer, ainda não, porque não foi atualizado o saldo. Ao mesmo tempo, a outra variável pode somar 150, agora ela tem 350 que ela gostaria de escrever no saldo, e dependendo de quem escrever por último, o saldo vai ser afetado, mas nota, sempre pode ocorrer um problema. Então, pensa agora em outro escalonamento, ou seja, muda essas ações aqui nesses quadradinhos e vocês vão ver as possibilidades que podem ter. Tem a possibilidade do código do resultado dar certo, mas tem a possibilidade do resultado dar muito errado. Né? Então, a gente não quer esse comportamento não determinístico. E, por enquanto, a gente vai tentar modificar o algoritmo para solucionar isso. Tá? Então, o que a gente tem que garantir? Que não importa a ordem de execução, a gente sempre vai ter um resultado consistente. Tá? Então, antes era assim, eu compilei meu código sequencial, rodei a entrada e saiu o resultado correto. Meu código está correto. Não era, eu não queria dizer que o seu código estava correto, mas ele tinha uma chance alta de estar correto, é verdade. Agora, quando a gente está trabalhando com códigos paralelos, eu escrevi meu código, compilei, executei uma vez e o resultado deu certo, bom, a minha chance do código todo estar certo é bem baixa. Tá? Porque se tiver alguma condição de corrida, pode ser que foi uma sorte ter dado certo. Pode ser que dê certo 1000 vezes. Né? E na 11ª vez ele dá um erro. O saldo dá errado. Né? E você não quer que o saldo bancário fique errado, por exemplo. Né? Ou poderia ser uma variável que está mandando uma nave espacial. Né? Você não quer que a cada tantas naves que você manda, uma exploda porque, veja bem, meu código não estava correto. Tá? Então, a gente tem que garantir isso. Joia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como o OpenMP cria as threads por debaixo dos panos para a gente. Então, a gente está tirando várias camadas de abstração para a gente entender tudo o que está acontecendo por trás. Tá? Esse é o papel dessa aula.
A gente não vai avançar tanto no OPMP, mas a gente vai avançar em profundidade, a gente vai olhar com profundidade o que está acontecendo. Tá? E a gente daqui a pouco vai ver um exemplo de um programa Pi. Então, o modelo de programação paralelo, o OPMP, ele é baseado no paralelismo de fork and join. Então, seria assim, eu estou executando meu código. Aí eu chamo OPMP paralel pragma OMP paralel. E aí ele gera várias threads. Quando eu fecho as minhas chaves, né, o meu escopo, uma thread só está executando. Daqui a pouco, mais para frente da execução, eu posso de novo criar as threads. OMP parallel. E aqui eu tinha criado 4 threads, agora eu estou criando 6 threads. E está tudo bem. Fechou o escopo, só a thread master executa. E, novamente, eu posso, em uma outra região, criar novamente as threads. E nota, então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter regiões paralelas, misturadas, mescladas com partes sequenciais. Tá? Onde que eu vou ganhar desempenho? Eu vou ganhar desempenho se eu aumentar o trecho paralelo e reduzir os sequenciais. Esse que é o truque. Tá? E nota que eu ainda posso ter regiões paralelas alinhadas, ou seja, eu crio várias threads e uma dessas threads pode criar subthreads também. Isso é permitido. Tá bom? Então, a criação de threads. Imagina esse exemplo aqui. É um pouquinho mais avançado que o Hello World. Tá? Então, basicamente, eu estou usando uma função nova da biblioteca OPMP, que é a setNumThreads. Tá? Então, eu estou falando, olha, OPMP, define o número de threads padrão como sendo 4. Tá bom? E aqui eu falo, olha, crie a região paralela. Ou seja, vai criar 4 threads e as 4 threads começam a executar o que está dentro aqui das chaves. Então, todas as threads vão declarar uma variável ID. A variável ID delas, privada, ID linha, ID 2 linhas, ID 3 linhas, né? Para cada uma das threads, vai receber o número da thread correspondente. Então, vai receber 0, 1, 2 e 3. E aí eu vou pegar esse ID e vou chamar uma função qualquer, tá? Uma fx qualquer, uma função qualquer. Eu estou passando a identificação daquela thread, eu estou passando também o ponteiro desse vetor A. Né? Então, nota, se eu tenho a quantidade total de threads e se eu sei quem eu sou na fila do pão, né? Se eu sou o primeiro trabalhador, segundo, terceiro ou quarto, eu posso criar um mecanismo simples, uma condicional, um if, né? Para definir qual a região do meu vetor A que eu vou operar. Né? Eu posso dividir meu vetor A por 4, e se eu sou a thread 3, eu vou operar no último pedaço do vetor. Se eu sou a thread 0, eu vou operar na primeira parte do vetor, e assim por diante. Tá? Então, isso daqui é um exemplo muito simples. Né? Agora, o que acontece por debaixo dos panos? Tá? Antes, eu posso compactar um pouquinho essa notação colocando o número de threads aqui na região paralela. Então, quer dizer que essa região paralela são 4 threads. Eu poderia ter uma outra região com 8 threads, outra região com 2 threads e assim por diante. Tá? Beleza, então é uma forma reduzida que eu posso ver. Então, eu peguei meu código e, basicamente, colocando uma linha de código, eu paralelizei ele. Tá? Bacana. O que acontece, então? Então, eu defini a variável A, que ela é global. Eu defini para criar 4 threads. Eu criei as 4 threads e cada uma das threads chamou a função PO 0, passando o parâmetro 1, passando o parâmetro 2, passando o parâmetro 3. Quando todas terminam, aí vamos lá, eu escrevo na tela, all done. Tá? Então, é interessante que quando eu chego no final da região paralela, eu aguardo todas as threads terminarem o trabalho. Então, quando todas atingem essas chaves, aí então a master fala, tudo bem, vocês ficam aí, vocês ficam dormindo agora, e a thread master continua, e só ela vai imprimir all done. Tá bom? O que o compilador faz? O compilador ele vai pegar essa construção nossa, muito simples, pragma, OMP, parallel, NumThreads, e ele vai transformar basicamente isso
em algo assim. Então, ele vai pegar, lembra, pragmas são pré-processados no compilador. Então, o compilador vai pegar tudo que está entre chaves e vai colocar numa função. Tá? Então, no caso, só tinha foobar, então ele colocou aqui foobar dentro dessa função tunc. Tá? Ele vai criar um vetor de threads. Tá? Ele vai percorrer para cada um desse vetor de threads e vai criar uma thread usando pthread. Para cada uma das threads criadas, a thread vai executar tunc, essa função aqui, ou seja, tudo que está dentro entre as chaves. E depois que todas terminaram, elas vão executar um for, que elas vão aguardando o término das threads. Tá? Isso daqui, o que temos no lado direito, é a forma de fazer com pthread, a implementação pthread. E é justamente o que o compilador vai fazer. Ele vai fazer essa tradução. O que a gente escreveu aqui com pragma OMP parallel non-threads, ou seja, o que a gente escreveu em uma linha de código, ele vai traduzir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas de código. Tá? Nesse exemplo super simples. Tá? Então, ele cria um pool de threads. Tá? Nota que esse pool de threads aqui, basicamente ele cria uma vez, mas ele não destrói elas. Tá? Então, se eu tiver outra região paralela, eu não tenho um custo tão alto para criar novamente as threads. Na verdade, é só acordar elas. Elas estão lá, elas estão dormindo. Tá? Então, o OpenMP, as implementações mais conhecidas, elas usam essa melhoria. Né? Então, eu posso ter várias regiões paralelas, só a primeira pagou o custo de criar as threads. As outras é só o custo de acordar a thread, que é muito mais barato. Tá? Muito mais rápido. Agora, qual que é um erro comum, então? Um erro comum na criação de threads seria o seguinte, eu escrevo lá, peguei o mesmo exemplo, pragma OpenMP parallel. Então, eu estou criando 4 threads. Ah, legal. E aí, aqui dentro, eu vou colocar outro paralelo, outro pragma OpenMP parallel. O que eu acabei de fazer? Nota, cada uma das threads, eu criei 4 threads. Cada uma delas vai executar o que está aqui dentro das chaves. Cada uma delas executa o ID, recebe bababá, e cada uma delas cria mais uma região paralela. Com quantas threads cada região paralela? 4 threads. Então, agora eu acabei de criar 16 threads. Tá? Então, nota que se eu estou trabalhando com 32 ou se eu faço um laço de repetição aqui com paralelo dentro, eu vou criar um monte de threads. Então, a chance de eu travar meu sistema é bem alta e a chance de eu não obter desempenho nenhum é bem alta. Tá? Então, usar paralelo alinhado, ou seja, uma chamada depois outra chamada, tem que ser com muito cuidado. Porque a gente não vê a criação de thread, né? Fica bem escondido para o usuário. Tá? Então, isso daqui é um erro bem comum. Joia, então a gente está chegando ao fim da aula e tem um exercício para essa aula. Tá? O exercício é a implementação do código que calcula a integral, a área de uma integral. Tá bom? Então, basicamente, a gente olha no livro de matemática e a gente sabe que a integral, né, entre 0 e 1 dessa função aqui, tá? Então, a área sobre essa função, né, essa função aqui, está representada aqui nessa linha amarela. A área sobre essa linha é a integral. E se a gente calcular essa integral, ela é igual a π. Tá? Bom, maravilha, professor. Ótimo. Muito bom mesmo. Como que a gente vai fazer? Então, basicamente, para a gente calcular uma integral computacionalmente, o que a gente faz a gente define vários retângulos. Então, a gente define, eu quero calcular a integral entre 0 e 1. Tudo bem. Então, eu discretizo essa área. O que significa discretizar uma área? Né? Discretizar esse intervalo. Significa que eu vou pegar esse intervalo e vou quebrar em fatias. Isso que é discretizar. Né? Então, entre 0 e 1, eu quebrei em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fatias.
Bom, eu quero saber, então, qual que é a área de cada uma dessas fatias. E a área da fatia de um retângulo é muito mais fácil de eu calcular, né? Base vezes altura. Muito simples de eu calcular a área. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou quebrar em vários retângulos. Qual a altura do retângulo, professor? Bom, aí eu calculo a altura de acordo com a função. Eu calculo a função aqui no momento zero, a função no momento 0, alguma coisa, 0, alguma coisa, 0, alguma coisa, e assim por diante. E eu vou colocando a altura dos retângulos. Nesse caso, eu coloquei, então, 3, 4, 5, 6, 7, 8 retângulos. Então, nota que essa área branca aqui, ó, eu não estou calculando corretamente, e nem essa que passou por cima. Então, minha aproximação com 8 retângulos não vai ser muito boa, né? Agora, se eu colocar a quantidade de retângulos tendendo ao infinito, se eu dividir em muitas, muitas fatias, eu tenho uma aproximação cada vez melhor do valor de π. Tá? Então, essa que é a ideia de calcular uma integral. Tá? Eu calculo esses retângulos e eu vou somando esses retângulos. Quanto mais retângulos eu colocar, mais tempo vai demorar, porque eu vou ter que calcular muitas áreas, mas eu tenho uma aproximação melhor. Tá? Então, é um típico problema que ele é limitado apenas por CPU. Ele não usa memória. Né? Então, aqui é a hora que a gente quer tentar ver todo o potencial de um programa paralelo. Né? Por quê? Ele não acessa a memória, ele só faz cálculo. Então, eu vou ter que, basicamente, para cada um dos retângulos, na posição 0, calcular essa função aqui. Somar. Calcula essa função aqui. Calcula a área e soma. Calculo nesse momento. E assim por diante. Claro que eu posso fazer algumas melhorias nessa hora de definir os retângulos. Né? Então, imagina aqui que se eu definisse aqui no ponto inicial, ia ser meio ruim. Se eu definir no ponto final, meio ruim. Então, eu posso definir bem no meio do retângulo para eu calcular a função. Então, qual que é esse x aqui no meio do retângulo? Né? Então, eu pego aquele x, calculo a função para saber a altura do retângulo, calculo a área, somo com o próximo e assim por diante. Tá? Bom, eu sou bonzinho com vocês, então esse daqui é o código sequencial. Tá? Vamos ter certeza que a gente entende o que está acontecendo aqui no código sequencial. Basicamente, a gente declarou uma variável global chamada do tipo long int, então, ou seja, um inteiro bastante com mais bits, e chamada numSteps. Então, basicamente, aqui eu estou definindo quantos retângulos eu quero colocar naquela área, entre 0 e 1. Então, entre 0 e 1 eu quero colocar 100.000 retângulos. Se eu colocar mais retângulos, demora mais, mas a precisão fica melhor. Tá bom? Eu estou definindo um tipo double aqui, uma variável double, que é o step. Ou seja, eu vou pegar 1 dividido pelo número de passos e eu vou saber o tamanho de cada passo. Cada passo vai ter 1 sobre 100.000. Né? Então, por isso é um double. Porque ele vai ser 0,0000001. Uma coisa assim. Tá? E aqui eu tenho a função principal main. Então, eu declarei a variável i, a variável x, π e sum. Então, π, vocês já imaginam que é onde eu vou ter o meu resultado final. Tá? Sum, vocês já devem estar imaginando que é a soma dos retângulos. Tá bom? E, bom, eu vou ter minha variável x e eu vou ter o meu contador i, que é do meu laço de repetição. Então, basicamente, eu defino qual que é o tamanho do meu passo. Meu passo é 1 sobre um número de passos. Então, voltando aqui à figura, quer dizer que a distância aqui entre cada retângulo é dado por step. Tá? Essa largura aqui é step, 1 sobre 100.000. Tá? Joia. Então, eu vou começar do passo 0 até o total de passos, 100.000. E para cada um desses, o que eu vou fazer? Eu vou calcular. X é igual a I, ou seja, quantos passos eu já calculei, mais 0,5 vezes step. O 0,5 que tem aqui é para eu pegar no meio do retângulo.
Tá? É por isso que é 0,5. Então, eu estou calculando o primeiro x. Então, esse x aqui, ele vai me dar esse ponto aqui, ó, bem no meio do primeiro retângulo. Tá bom? No meio do primeiro retângulo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular qual que é o valor para aquele x. Qual que é a altura do retângulo. Né? Então, a altura do retângulo é 4 dividido por 1 mais x ao quadrado. Tá? Essa daqui é a altura. E eu somo numa variável. Professor, mas a área do retângulo é a altura vezes o comprimento dele. Né? A base vezes a altura. E você não está fazendo a base vezes a altura. Bom, eu não estou fazendo uma dessas variáveis, a base, porque a base de todos é igual. Então, eu seria multiplicar cada uma daqueles retângulos pelo mesmo valor, que seria o valor step. Então, se eu vou fazer um somatório e tem uma variável que multiplica todo esse somatório, eu posso tirar a variável para fora. É isso que eu fiz. Então, eu só faço uma multiplicação final. Então, em vez de eu fazer uma multiplicação para cada passo, eu faço uma final. Né? Então, eu já reduzi aqui 99.999 multiplicações. Tá? Então, tem uma otimizaçãozinha aí. Tá? Então, esse daqui é o código sequencial. A ideia, então, do exercício, por que exercício 2? Porque 1 era o Hello World. Né? Então, desse exercício aqui é criar uma versão paralela desse programa Pi usando a construção paralela. Tá? Então, usando Pragma, OMP, Parallel. Tá? O que eu tenho que ter cuidado? Com as variáveis globais e as privadas. Então, várias threads vão escrever numa variável, então ela tem que ser privada. Tá? Eu tenho que ter cuidado, então, com condições de corrida. Tá? Professor, mas a gente não sabe como fazer para sincronizar as threads no final para que todas escrevam o seu pedaço de pi. Então, não tem problema, escreva na tela. Tá? Então, a thread 0 achou a área de pi é tanto, a thread 1 achou tanto, a thread 2 é tanto, a thread 3 é tanto. Você pode fazer assim. Ou você pode usar um vetor também, né, de somas, e depois a thread master soma tudo. Tá? Então, a ideia aqui é a gente se debater um pouquinho para colocar a mão na massa e realmente ver o problema que a gente vai ter aqui na hora de fazer isso. Tá? Então, algumas funções que são bastante úteis da biblioteca OpenMP são o OMP getNumThreads, que ele obtém o número de threads no time. Tá? Então, quantos threads tem ao total? Ao total eu chamo essa função e ele me retorna. Mas eu sou qual thread? Você chama essa função e você vai receber um número de 0 até n-1. Tá? Então, se aqui ele retornou 4 threads, ou seja, tem 4 threads ao total, então uma thread vai receber o ID 0, a outra 1, a outra 2, a outra 3. Tá? E se eu quiser obter quanto tempo passou, para eu marcar o tempo de execução, eu posso obter o OpenMP get wtime. Tá? Então, eu consigo saber quanto cada thread demorou ou quanto o programa demorou ao total. Tá? Só se eu quiser fazer uma medição. Então, por hoje era isso.